oportunidade que Ele estava me dando, porque a minha família, a maior parte não aceitou Jesus ainda, está fora, né, dos caminhos do Senhor. E para mim era uma alegria muito grande, meu pastor Samuel, porque eu venho orando pela mamãe já há muito tempo. Ela não estava bem de saúde, e graças a Deus, através da oração, ela sarou das orações que nós temos feito para ela, e agradeceu a Deus também, porque eu estava já podendo falar certo. Eu não estava podendo falar, eu falava muito errado, as palavras sempre falavam errado, e graças a Deus eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus, que quando eu estava tomando banho, deu aquela vontade de chorar, porque muitos nesse dia de hoje não têm a mamãe ainda, a mamãe já partiu, muitos já perderam a mamãe do Senhor Jesus, mas nós temos a oportunidade ainda de falar, porque nunca é tarde para poder falar de Jesus para as pessoas, e eu louvo a Deus por essa rica oportunidade, e agradeço também essa oportunidade que foi me dada nesta noite, desta tarde, através da Luzia, e eu louvo a Deus pela minha pastora, porque ela já perdeu a mamãe dela, e a história dela foi muito rápida. Ela ganhou a mamãe dela para Jesus, e passou os dias, Jesus recolheu ela, e ela, eu achei ela muito grave, eu ainda falo meio errado, porque ainda falo errado, porque caiu do AVC, mas devagarzinho eu vou voltando, né, falando a verdade, e a vontade de eu poder falar sempre certo, para poder falar pelas pessoas, orar. E eu louvo a Deus pelo meu pastor, que Deus abençoe a vida dele, abençoe a esposa dele, que Deus sempre abençoe o pastor Samuel, que Deus sempre abençoe a igreja que orou por mim, e que Deus abençoe cada um de vocês que oraram pela minha vida, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Samuel. Glória a Deus. Queridos, vamos ouvir a nossa mocidade louvar o nome santo do Senhor Deus de Israel. Louvado seja Deus. Mocidade com a sua oportunidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Conjunto guerreiro de faz o nosso Pai, Senhor Jesus. Amém. Amém.
que entrará o Rei da Glória. Glória a Deus. Queridos, vamos ouvir uma palavra do pastor Júlio, logo após a pastora Luzinha está com oportunidade. Só da amada igreja, que o Senhor bem? Amém. Não. Salmo 3. Vou dar, vou passar. Na hora que eu olhei. Salmo 3. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina os olhos para que
sombra da morte, para que não diga do meu inimigo, eu venci contra ele, e não se regozije os meus adversários, e o meu capacidade. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijos no meu coração, na tua salvação. Cantarei ao Senhor, quanto me tem feito muito bem. Se a gente for dividir esse salmo, podemos dividi-lo em 3 momentos. Do verso 1 ao verso 2, o momento da angústia. Verso 3 e 4 é o momento da oração. Verso 5 e 6 é o momento da confiança. Porque quando a gente olha nesse salmo, a gente vê uma discrepância muito grande. Ele vai do desânimo crônico à confiança inabalável da vida. Davi, segundo estudos, nesse momento aqui, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Uma perseguição implacável, uma perseguição doentia. E ele se escondia em cidades, vilarejos, desertos, na caverna. E nos 2 primeiros versos, ele faz 4 perguntas: até quando? Até quando, Senhor? Essa é a pergunta da angústia da nossa alma. Essa é a pergunta da depressão. Essa é a minha pergunta, a sua pergunta em momentos de tribulação. Até quando? Quem nunca passou por isso? Quem nunca viveu isso ou vive isso? Até quando, Senhor? Até quando? Davi estava passando por um momento de provação muito grande. Todos nós passamos pelos nossos momentos de provação. Mas nós vemos aqui no verso 3 que Davi, ele sai da caverna da tristeza e entra na brecha da oração. Aleluia. Ali ele ora ao Senhor. Ali ele passa a entender que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Às vezes, com a alma questionando igual Davi. Até quando essa luta? Até quando essa angústia? A depressão batendo a porta do meu coração? Até quando? De repente você está assim essa noite. Meus amados, mas olha. Porque quando a gente entra na brecha da oração, os momentos de dúvida que batem a porta do nosso coração, os momentos de incerteza, passam a ter certeza. Os momentos de impossibilidade dão lugar aos momentos de possibilidade. Aleluia. Portanto, meu amado, ore, dobre seu joelho no chão. Muitas das batalhas que nós passamos não é no campo natural, é no campo sobrenatural. E para vencermos as batalhas do campo sobrenatural, é necessário orar. É necessário dobrar o joelho. Aí nós vemos aqui no verso 5 e 6, no tocante a mim, confio a tua graça, regozijei no meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. De joelho, meus amados, nós somos mais fortes que eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui nesses 2 últimos versos aqui a confiança de Davi, confiando no Senhor. Num cenário de tristeza, a gente passa a ter convicção. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer, porque o Senhor, ele vai na frente. Aleluia. Ele vai agarrando o valente. Glórias, aleluia. Então, meu amado, nesse momento que você está passando óleo, não murmure. Ore. No lugar da murmuração, ore. Entre na presença de Deus. Porque a partir do momento que nós entramos na presença de Deus, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. A gente passa a ter certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Davi, ele estava cansado. Davi, ele começou a entender que não era pela força das nossas mãos que ele iria vencer essa batalha, mas era na força da oração. Aleluia. Tem batalhas, meu amado, que não é nossa. Com o nosso esforço, com o nosso intelecto, com a nossa sabedoria que a gente vai vencer. É confiando no Senhor, é depositando toda a nossa ansiedade, toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Que é esse o cenário que começa a ser.
Glória a Deus. Pastor Brasil, louvado seja Deus. Logo mais nós vamos, depois da pastora Luzia, nós vamos ouvir Samuel e Thaís louvar ao Senhor. Enquanto Samuel e Thaís louvam ao Senhor, o operador Daniel recolhe as ofertas para a manutenção desta casa. Salve a igreja de uma casa, Senhor. Amém? Amém. Vamos adorar o nome santo do Senhor. Tem muitos dias que o Senhor está me cobrando esse louvor. Eu digo, vai dar certo, Senhor, vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia, Jesus. Deus é bom, né? Me ajuda a louvar. Vamos fazer um coral. A gente cantar lá no céu. Aleluia. Aleluia. Pra te adorar, Senhor.
Cumprimentamos os irmãos com o nosso Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor, quero convidar aqui. Só para você pensando nessa hora de Deus conosco. Esse que o Senhor é conosco.
quiser, irmãos, vamos colocar de pé, queridos. Louvado seja Deus. Vá nas suas Bíblias, no segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Antes de ministrar a palavra, eu quero convidar o pastor presbítero Souza a estar orando por todo o ministério, pelos pastores aqui em Uberlândia, o ministério aqui em Uberlândia, Pernambuco, São Paulo, Nordeste, enfim. Pastor Souza orando a Deus e apresentando todos os pastores e obreiros, todos ou todas as lideranças do nosso ministério, círculo de oração, missões, mocidade, enfim, todo campo, para que Deus venha nos abençoar. Amém? Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Amém. quero louvar a Deus pela oportunidade de orar por todos nós. Oremos com alegria, certo que Deus sempre nos escuta. É a nossa satisfação e certeza de vida que Deus sempre está atento às nossas orações. Amém? Orem comigo. Quantos querem orar comigo? Então orem de verdade, abrem as suas bocas e louvemos a Deus, tá? Em oração. Soberano e eterno Deus, Pai de amor, elevamos a Ti nesta noite esta palavra de oração, certo que, Senhor, Tu sempre nos escuta. Deus, o que mais precisamos no momento é direcionamento do Teu Espírito. E por esta razão, Senhor, a Tua igreja se põe de pé, mas o coração de joelho perante a Tua face, para que estendas as Tuas mãos, dando direção, Deus, e estratégia a todas as lideranças, Senhor, cristãs neste nosso país. É certo, ó Deus, que Tu jamais deixarás de nos guiar no humilde estimado. O Senhor está conosco, o Senhor Deus dos exércitos. Ó Deus, dá direção a todos quanto dirigem o Teu povo nesta terra, pastores, líderes em geral, missionários, Senhor, e demais lideranças pelas quais o Senhor tem levantado e constituído e aprovado. Deus, em especial, eu oro pelo nosso pastor Samuel, que aqui está, ó Deus, e a qual nós estamos debaixo da sua cobertura espiritual, e tem guardado as nossas vidas, Senhor, para apresentar diante de Ti. Dá direção a este homem, tal qual tem feito, Senhor, e nos abençoe debaixo das suas orações, e que essa igreja venha prosperar, Senhor, e expandir-se a ponto de derramarmos a estaca da tenda e vermos a Tua grandeza no meio do Teu povo. Eu creio no melhor, e eu já oro e Te agradeço neste momento, certo que Ele terá ao lado sempre pessoas capazes de fazê-lo e adiante, porque sabemos que, ó Deus, o Senhor tem líderes e tem liderados. Nos capacite, Senhor, para auxiliar. Humildemente nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o pastor Souza. Queridos, livro do Segunda Reis, capítulo de número 6, louvado seja Deus, versículo de número 8, um texto bem conhecido de todos nós, escrito está:
E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali, pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe havia falado, e que tinha avisado, e se guardou de passar por ali, não uma nem duas vezes. Então turbou-se com este incidente, e o coração do rei da Síria se inflamou. Amém, queridos? Tome os vossos assentos, louvando o nome do Senhor, Deus de Israel, pois estamos em sua presença e louvemos ao grande Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os céus e terra, o único que é digno de louvor, digno de adoração, digno de honra, digno de ser glorificado aqui esta noite. Queridos, olhando o texto lido, nós vamos encontrar Deus através de seu servo Eliseu, livrando o seu povo, não somente uma vez, nem duas, mas inúmeras vezes. O texto não nos dá a quantidade exata, mas o texto está escrito que não é nenhuma nem duas só vezes. E a Bíblia nos diz que Deus, a se revelar a Eliseu, Deus, ao mostrar a Eliseu aonde o rei da Síria estava com o seu acampamento montando emboscada contra o povo do Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus imediatamente, antes disto acontecer, antes de qualquer emboscada, antes de qualquer cilada do adversário, aleluia, olha para alguém, fica tranquilo, Deus vai te livrar das ciladas, astutas, antes de qualquer cilada, antes de qualquer emboscada, antes do povo de Deus ser apanhado de surpresa, antes do povo de Deus, aleluia, perguntar para o rei de Israel, dizendo: mas por que nos trouxe por este lugar? A Bíblia vai
Espírito Santo do teu lado. E quando ele te avisar de algo, fique esperto. Calabarema, chorrebacaia, sonha. Oi, minha fé. Quando é? A Bíblia vai dizer que antes do rei da Síria, ele começa agora a arquitetar, ele começa agora a tentar montar uma armadilha para pegar o povo de Israel. Escuta bem aqui, a Bíblia vai dizer que ele apenas planeja, mas não monta. E se ele monta, ele não pega. Aleluia! Deus está dando livramento hoje para o povo. Deus está dando livramento hoje para a igreja. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu manda avisar que Eliseu chega ao seu servo nessa feita. Eu penso que sim, Geazi. Ele diz: Geazi, mais uma vez, na madrugada, Deus me revelou que o rei da Síria está com o acampamento montado. A emboscada é para amanhã. Mas avisa o rei da Síria que Deus mandou avisar que exatamente no caminho que eles iam passar, o que eles pretendiam passar, não é para ir. Glória. Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. Entenda bem, não é uma, nem duas vezes. Isso quer dizer que a mesma mensagem foi entregada por várias vezes. E em todas as vezes você não vê o rei de Israel desobedecendo. Porque quem quer livramento, quem quer viver milagre, não anda na desobediência. Anda ouvindo a voz de Deus e se desviando. Eu vou repetir de novo e você me responde. Ouve a voz de Deus e se desviando do Aleluia. a emboscada não acontece. Ninguém sofre não. Ninguém morre. Ninguém padece. Glória, aleluia. Você está no culto, você pode adorar. Pastor, é culto de mães, e ele vai dar livramento hoje. Ô pastor, é dia das mães, sim. Glória a Deus. Você pode adorar? Pode. Não, você não, você vai levantar a mão, mandar adorar, está forçando o povo, não. Eu estou querendo que você adore a Deus, porque hoje tem um livramento, Glória a Deus. Glória a Deus. O rei da Síria, ele diz: vamos estar então. E qual é o projeto? O projeto é parar a caminhada de um povo. O projeto é montar emboscada e matar. Não está no texto, pastor. Escuta. Mas a Bíblia
Geazi chega até o rei da Síria e diz ao rei: mais uma vez tem emboscada. Mais uma vez, o rei da Síria está tentando acabar com o projeto. Ô pastor, o projeto não existe no texto, não é uma colocação minha, para entender a mensagem da hoje. Nenhuma emboscada do inferno vai acabar com um projeto chamado família. Nenhuma emboscada do diabo vai acabar com um projeto chamado igreja. Nem a labaqueira, ela cai a selva. Oh, eu
Você pode sentir. Eliseu vivia uma vida de oração, não era um guerreiro, era um soldado maduro, era alguém que sabia que sem uma vida de oração, um homem e uma mulher que não tem uma vida de oração, aleluia, ele é presa fácil para qualquer adversidade que vir. Todo ventinho que sopra, ele quer colocar. É diferente da igreja aqui esta noite, porque tem homens e mulheres maduros, homens e mulheres maduros em oração, homens e mulheres que somam, homens e mulheres que vivem uma vida de jejum e oração. E eu vou te fazer glorificar. Se tu vive uma vida de jejum, de oração, prepara-te, porque os céus vão se abrir e Deus vai começar a revelar para você coisas que você jamais esperava. Aí você vai perceber que o aniversário está montando contra você, contra a sua casa. A família deles não passa, sai fora. Escute. Ouça. As informações concernentes aos exércitos, ou ao exército do rei da Síria e dos inimigos de Israel, quando ele pensava em fazer alguma coisa, Deus chegava para Eliseu e dizia: Eliseu, isso é pensamento meu, Eliseu. Eliseu se levantava e falava assim: fala por que teu servo ouve. O rei de Israel vai passar pelo caminho onde está a armadilha. E o que o Senhor quer que eu faça? Mas uma vez acorda teu moço. Uma igreja orando, outra dormindo. O pastor não está no texto. Cuidado com as heresias, pastor. Não, pensamento meu. Pois não, Senhor. Acorda, Geazi. E o que é que eu falo para Geazi novamente? O rei da Síria está mandando você, Geazi, Senhor, não me diga que é emboscada de novo, mas a essa hora, corre lá e avisa, porque amanhã de manhã tem livramento. Não, você não entendeu. Amanhã tem livramento. Amanhã tem milagre chegando. Amanhã tem resposta da sua oração. Amanhã Deus está agindo. Amanhã Deus está fazendo. Amanhã os planos de Satanás estão frustrados mais uma vez. Amanhã ninguém vai te encontrar, porque hoje tu vai para a sombra do Onipotente. Porque a sombra do Onipotente não é para todos, é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Essa sombra não é para todos, é para aqueles. É para aqueles. É os que habitam. É os que têm costume, pastor Ricardo, de estar lá. É aqueles que criou um hábito e o hábito virou costume. Que costume? De estar na madrugada, de estar todo dia dizendo assim: não tem misericórdia. Ajuda teu povo, olha o meu filho, olha o meu esposo.
esposo, olha a minha esposa, olha a minha mãe. Senhor, tem misericórdia. Aleluia, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que isso vai causar irritação. O que, pastor? A revelação. Isso causa irritação. Em alguns causa medo. Espero que Deus não me veja, mas Ele já te viu. Mesmo antes de Deus se revelar alguém, no tempo certo. Tem medo de homens de Deus nesse lugar para quê? Se quem vê lá que está lá em cima. Muda o caminho. Endireita a senhora.